Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para falar sobre a bibliometria. Nesse vídeo, eu venho trazer informações sobre vantagens e limitações sobre essas análises bibliométricas que a gente tem visto nos últimos vídeos, naqueles outros vídeos, e trazer as minhas considerações finais sobre essas análises bibliométricas. Bem, não, né, falando dessas vantagens, primeiro, né, é uma questão muito interessante e importante das análises bibliométricas é a gente sistematizar, né, toda a nossa revisão bibliométrica, a gente fazer uma busca e ter todas essas informações sistematizadas, né, de acordo com o que a gente obteve. Porque, por exemplo, se a gente estiver procurando, né, um resultado, ou a gente reportar um resultado, é importante a gente ter essas informações para defender por que a gente chegou naquele resultado e por que a gente abordou daquela forma, né? Então, é importante e é uma vantagem da bibliometria, né, que a gente consegue ter esse controle, esse cuidado com a nossa revisão bibliográfica. A, a outra vantagem da bibliometria, né, é identificar tendências e a gente consegue ver como que está uma determinada pesquisa ao longo do tempo, por exemplo, se um determinado tópico de pesquisa ele está crescente ao longo dos anos ou se teve um período onde teve uma maior pesquisa sobre aquele tema. Uma coisa muito interessante que a gente pode falar do momento atual, né, por exemplo, é essa questão do coronavírus. Se a gente pesquisar informações sobre esse vírus, né, da doença coronavírus, a gente pode encontrar trabalhos que já foram relatados sobre esse vírus, só que pelo problema atual, né, pela pandemia, a gente vê que o número de publicações assim cresceu exponencialmente nos últimos meses. Então, é algo assim do momento, porque a gente está vivendo um problema, a gente está vivendo essa carência, né, de pesquisa sobre esse vírus, porque a gente não conhece totalmente como ele se reage. Então, pode ser que daqui 10 anos, pode ser que daqui 20 anos, a gente não tenha tanto interesse mais nessa pesquisa. Então, se a gente pesquisar lá na frente, a gente vai ver que agora em 2020 teve um ápice de pesquisa. E por que que isso aconteceu? Porque teve uma pandemia. Então, é claro, agora a gente entende esse contexto, mas lá na frente pode ser uma pesquisa assim relevante para alguém que estiver trabalhando com algo parecido. Então, a gente pode criar essas tendências, a gente pode criar indicadores, né, para observar esses resultados a partir da bibliometria. A gente consegue, por exemplo, também medir a performance acadêmica, né, que é aquela questão da gente medir a produtividade de um autor ou dentro de um periódico, a partir do número de artigos publicados. A gente consegue medir também a questão da qualidade, eficiência, né, de, de um periódico, por exemplo, a partir do número de citações, a partir do fator de impacto. Então, assim, é claro, eu sempre coloco isso entre aspas, porque a gente tem que tomar muito cuidado em avaliar essa questão de qualidade a partir de citação ou números, né? A fazer essas análises quantitativas, porque nem sempre a gente pode falar que um artigo que tem um grande número de citações o melhor artigo ou a melhor pesquisa naquela área. Pode ser que aquilo foi um assunto recente e todo mundo teve interesse naquele momento. Então, a gente tem que avaliar essas coisas. Ou também um artigo que tem um alto número de citação é porque ele ficou disponível na base de dados há muito tempo, né? Claro, artigos mais antigos, artigos que estão há muito mais tempo disponíveis, eles tendem a ter um maior número de citações. Então, a gente não pode falar que aquele trabalho é o melhor dentro daquele tema. Pode ter trabalhos recentes que também são muito bons, só que não tem o mesmo número de citações, porque é um artigo mais recente, um artigo novo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala de eficiência, quando a gente fala dessa questão de performance acadêmica. E também é muito importante a bibliometria para a gente entender o desenvolvimento, né, a estrutura de um campo de pesquisa. Igual eu falei, a gente pode avaliar isso ao longo do tempo, a gente consegue observar essas tendências, a gente consegue ver quais os temas que estão mais recentes, a gente não entende, né, de uma área de pesquisa, quando a gente faz essa análise, a gente consegue entender melhor essas questões. Agora, falando de limitações,
eu tenho comentado isso nas buscas, né, que é difícil a gente encontrar uma base de dados completa, assim, 100%, né, das informações que a gente tem, por exemplo, de artigos científicos, reviews, e todas essas informações só numa base de dados, então nenhuma base de dados é completa. Outra coisa são os resultados através dos indicadores que podem variar substancialmente. Então, pode ser que uma pessoa que faça uma busca sobre lixo eletrônico, igual eu mostrei naquele vídeo, obtenha um resultado totalmente diferente do que eu obtive, porque ela criou indicadores diferentes, né? Ela teve um caminho diferente, até mesmo pelo objetivo da pesquisa dela, né? Então, por isso que é importante a gente, né, fazer essa busca sistemática, obter essas informações, porque pode ser que alguém tenha um resultado diferente do que eu obtive no mesmo tema. Então, a forma que a pessoa pesquisa, né, pode diferenciar substancialmente. Essa é a questão aqui. Inferir que os dados recuperados são suficientes para compreender um dado tópico. Então, a gente, às vezes, faz uma pesquisa achando que aquela busca ela foi 100%, né, representativa para a minha discussão, para aqueles resultados que eu obtive, mas é difícil a gente inferir isso, porque a busca ela nunca é 100%, né? Pode ser que a gente faz uma busca, mas que ela não compreende todas as informações que a gente tem. Então, a gente tem que entender essa questão também, que pode ser que a gente está perdendo alguma informação, porque a gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo. Mesmo, né, com as questões da performance da análise bibliométrica que potencializa essa extração dessas informações. Os indicadores bibliométricos não são medidas reais de qualidade de pesquisa, igual eu falei na questão da performance acadêmica, né? A gente tem essa vantagem de poder avaliar dessa forma, né, a partir de números, a partir de números de citações, a partir de números de artigos publicados, mas não é tão diretamente relacionado com essa questão de qualidade, não é uma medida real de qualidade, a gente tem que tomar cuidado quando a gente tratar desse termo, né? E outra questão são as análises e revisões bibliométricas devem ser entendidas como amostragens da literatura. Então, a gente obtém esses resultados, a gente faz a nossa pesquisa, a nossa revisão, e a gente trata aquilo como um um resultado da nossa pesquisa, né? E não como a verdade absoluta daquela área. Igual eu falei, né? Essas questões elas podem variar substancialmente dependendo da forma que a pesquisa, da forma da pesquisa da pessoa. Então, a gente faz as nossas análises, a gente faz a nossa revisão e entende que aquilo é o nosso resultado que a gente tem. Bem, pessoal, é isso, são as minhas considerações sobre a bibliometria. Eu só queria deixar claro aqui que eu não sou nenhum especialista nessa área, essas são só informações e, e estudos que eu tenho feito a partir das minhas pesquisas, então eu só queria compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e que a gente se encontre aí em outra oportunidade ou talvez nos próximos vídeos que surgir a oportunidade da gente fazer para vocês. Eu agradeço quem chegou até aqui nesse vídeo e muito obrigado pela atenção.